Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, curso Tópicos de Teologia Sistemática. Nós estamos estudando Bibliologia. Hoje a nossa aula é a aula 7, né, ou sétima parte da aula de Bibliologia. Na aula anterior nós falamos sobre o cânon da Bíblia, né? Falamos ali sobre a letra A, o cânon do Antigo Testamento e a formação do cânon do Antigo Testamento. Então agora nesta aula de hoje, continuando aí o tópico 4, o cânon da Bíblia e sua evolução histórica, vamos ver aqui sobre o cânon do Novo Testamento. Então, assim como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. A formação, né, do cânon do Novo Testamento durou apenas cerca de 100 anos e foi bem mais rápido do que a formação do cânon do Antigo Testamento. No ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico desses livros do Novo Testamento. Isso foi motivado pelo cuidado das igrejas que exigiam provas irrefutáveis da inspiração divina daqueles livros. Outra coisa que motivou a demora na canonização dos livros do Novo Testamento foi o surgimento dos chamados escritos hereges ou escritos espúrios, que tinham a pretensão de ter autoridade apostólica, mas não tinham. Esses livros foram chamados, né, e são chamados de livros apócrifos do Novo Testamento. Bom, a formação do cânon do Novo Testamento se dá aí, né, na ordem aí dos 27 livros, como temos atualmente em nossas Bíblias. Essa formação que nós temos hoje vem da Vulgata, né, que é uma tradução feita para o latim, e não leva em conta a sequência cronológica dos acontecimentos, como dispomos aí a seguir, né? As epístolas de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. As 13 epístolas de Romanos a Filemon foram escritas em 52 e 67 depois de Cristo. Entre 52 e 67 depois de Cristo. Em 52 foi escrita a primeira, né, epístola, que foi a de 1 aos Tessalonicenses. E em 67 depois de Cristo foi a última epístola de Paulo a ter sido escrita, que foi a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Esses livros foram também os primeiros a serem aceitos como canônicos. Pedro chama os escritos de Paulo de as Escrituras, né? Ou de Escrituras, título aplicado às Escrituras hebraicas. O título, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas em 63 depois de Cristo. Então, entre as epístolas de Paulo ali, que foi entre 52 e 67 depois de Cristo, o livro de Atos foi escrito no ano 63. Os evangelhos, a princípio, eles eram propagados, né, verbalmente ou oralmente, e os escritos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos ali entre 60 a 65 depois de Cristo. O Evangelho de João já foi escrito bem depois, né, por volta ali do ano 85 depois de Cristo. Então, entre os escritos dos evangelhos de Lucas, que foi ali por volta de 63 depois de Cristo, e de João, que foi ali por volta do ano 85, foram escritas quase todas as epístolas. Então, vamos ver aqui sobre a questão das epístolas que vão de Hebreus até Judas, né? Que é Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro,
primeira, segunda e terceira de João e Judas. Essas epístolas, que são chamadas de epístolas gerais ou epístolas universais, foram escritas entre os anos 45 a 95 depois de Cristo. O Apocalipse já foi escrito já quase no final do primeiro século, foi escrito ali por volta do ano 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Domiciano. Bom, muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos, com relação à canonicidade deles. Houve muita relutância quanto às epístolas de Pedro, João e Judas, bem como ao livro de Apocalipse. Tudo isso não somente revela o cuidado que a igreja tinha, mas também a responsabilidade que envolvia todo o processo de canonização dos livros do Novo Testamento. Antes do ano 400 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam aceitos como canônicos. Em 367 depois de Cristo, Atanásio, um patriarca de Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos idênticos aos que temos hoje. Essa lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, que aconteceu na África em 393 depois de Cristo. Assim como o Antigo Testamento também cita livros que estão desaparecidos, o Novo Testamento também cita, Nós temos, por exemplo, uma carta que foi escrita antes da primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo faz menção sobre ela em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10. E em Colossenses 4, 15 e 16, Paulo faz menção a uma carta que ele escreveu aos Laodicenses, Então, esses dois escritos, uma carta escrita antes de 1 aos Coríntios e essa carta escrita aos Laodicenses, embora elas tenham sido citadas no Novo Testamento, nós até o presente momento não as conhecemos. Bom, vamos ver aqui sobre o reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento. O reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento ocorreu no Terceiro Concílio de Cartago, no ano 397 depois de Cristo. Nessa ocasião, os 27 livros que compõem o Novo Testamento foram reconhecidos e aceitos como canônicos. Como se vê, houve um amadurecimento dentro desse processo de 4 séculos. A gente vê aqui Clemente de Roma, Perdão, eu saltei aqui uma página. A necessidade da mensagem escrita do Novo Testamento. Bom, a mensagem da Nova Aliança precisava ter forma escrita, assim como a da Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento. Após a ascensão de Cristo aos céus, os apóstolos pregaram por toda parte sem haver escrito nada. Sua Bíblia era o Antigo Testamento. Com o passar do tempo, o grupo de apóstolos foi diminuindo, O evangelho foi disseminando-se. Então surgiu a necessidade de conduzir aquele evangelho que estava sendo pregado apenas verbalmente para uma forma escrita, para que fosse garantida a sua transmissão às futuras gerações. Então era o plano de Deus, sendo colocado em marcha. Muitas igrejas e indivíduos pediam explicações acerca de casos difíceis, surgidos por perturbações, falsas doutrinas, problemas internos na igreja, etc. Então assim surgiu a necessidade da revelação divina ser também de forma escrita, para resolver solucionar esses problemas. Então, os judeus cumpriram sua missão de transmitir ao mundo os oráculos divinos. Agora, cabia à igreja também cumprir a sua parte,
transmitindo as palavras do Senhor Jesus em forma escrita. Então, agora sim, vamos lá para testemunhos importantes acerca do cânon do Novo Testamento. Então vamos ver aqui o testemunho de Clemente de Roma, né? Na sua carta aos Coríntios, em 95 depois de Cristo, ele cita vários livros do Novo Testamento. Policarpo, na sua carta aos Filipenses, cerca de 110 depois de Cristo, cita diversas epístolas de Paulo, né? Inácio, por volta do ano 110 depois de Cristo, cita grande número de livros do Novo Testamento em seus escritos. E aí também tem o testemunho de Justino Marte e de Irineu, conforme vocês podem observar aí na tela. Bom, datas e períodos sobre o cânon em geral. O Antigo Testamento foi escrito no espaço de mais ou menos 1046 anos, que foi ali por volta de 1491 a 445 a.C. Isso é, de Moisés até Esdras. A data 445 é apenas um ponto de referência cronológica quanto ao encerramento do cânon do Antigo Testamento. Se entrarmos em detalhes quanto ao último livro do Antigo Testamento, em ordem cronológica, né? Malaquias, que é esse último livro, teremos aí uma variação de tempo, como veremos a seguir. Bom, o Pentateuco, como já vimos, foi iniciado cerca do ano 1491 a.C. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, por ordem cronológica, foi escrito por volta ali de 445, no final do governo de Neemias e do sacerdócio de Esdras. Ora, isso foi a partir de 432, quando Neemias regressou a Jerusalém, procedente da Pérsia, para onde tinha ido em 434, a fim de renovar sua licença, conforme Neemias 13, versículo 6. É a partir desse ano que Malaquias entra em cena. Quando Malaquias escreveu, talvez Neemias não estivesse mais na Palestina, pelo que não o menciona em seu livro, como fazem Ageu e Zacarias. Os profetas, né, seus antecessores, os quais mencionam Zorobabel e Josué, respectivamente governador e sacerdote dos repatriados. O Novo Testamento foi escrito em menos de 100 anos, pois o seu último livro, Apocalipse, foi escrito cerca de 96 depois de Cristo. Isso dá um total de 1142 anos para a formação de ambos os testamentos, que foi ali 1046 anos para o Antigo Testamento e cerca de 96 anos para a formação do Novo Testamento. Então, um período aí, somando-se o Antigo e o Novo Testamento, de mais ou menos aí 1142 anos para a Bíblia toda ficar como temos hoje, né? Com sua formação canônica. Vamos aqui para falarmos rapidamente aqui sobre os livros apócrifos, para a nossa aula não ficar muito extensa, né? Os livros apócrifos. Na Bíblia de edição católico-romana, o total de livros é de 73, diferente das nossas, né, que tem aí um total de 66 livros. Na Bíblia Católica tem 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Por que que isso acontece? Porque desde o Concílio de Trento, em 1546, a Igreja Romana inclui no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices a livros canônicos, perfazendo assim um total de 11 livros apócrifos. A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto, e é uma referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas.
No sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio. Quem fez essa aplicação, em primeiro lugar, foi Jerônimo. Os livros apócrifos nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico. Jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva. Os 7 livros apócrifos da Bíblia de edição católica romana são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Mateus, ou 1 Macabeus, né? Desculpa, 1 Macabeus e 2 Macabeus, que dá um total aí de 7 livros. E aí nós temos 4 acréscimos ou apêndices a livros canônicos. Esther, temos lá um acréscimo ao livro de Esther, né? Capítulo 10, versículo 4 até o capítulo 16, versículo 24. O Cântico dos Três Santos Filhos é um acréscimo ao livro canônico de Daniel, capítulo 3, versículo 24 até o 90. História de Susana é um acréscimo ao livro de Daniel, capítulo 13. E Bel e o Dragão, que é um acréscimo ao livro de Daniel, formando aí o capítulo 14, né? Então, a aprovação dos apócrifos. A Igreja Romana aprovou os apócrifos em 18 de abril de 1546, como meio de combater a reforma protestante, então recente. Nessa época, os protestantes combatiam as novas doutrinas romanistas do purgatório, da oração pelos mortos, da salvação mediante obras. Os romanistas viam nesses livros apócrifos bases doutrinárias para que eles pudessem defender aí as suas ideias. Então, houve prós e contras dentro dessa própria igreja, como houve também depois. Nesse tempo, os jesuítas exerciam muita influência no clero. Os debates sobre os apócrifos motivaram ataques dos domicianos contra os franciscanos. O cardeal Pallavicini, em sua História Eclesiástica, declara que, em pleno concílio, 40 bispos dos 49 presentes travaram luta corporal, agarrados às barbas e batinas uns dos outros. Então foi nesse ambiente que os apócrifos foram aprovados. Então a primeira edição da Bíblia católico-romana, com a inclusão dos apócrifos, se deu em 1592, com a autorização do Papa Clemente VIII. Os reformadores protestantes publicaram a Bíblia com os apócrifos, colocando-os entre o Antigo e o Novo Testamento, mas não como livros inspirados, mas livros bons para leitura, principalmente tendo valor literário e valor histórico. Isso continuou até 1629. A famosa versão inglesa King James, a versão do Rei Tiago, de 1611, ainda incluía esses livros. Porém, após 1629, os evangélicos retiraram de vez os livros apócrifos e esses acréscimos para evitar confusão entre o povo simples, que nem sempre sabia discernir entre um livro canônico e um livro apócrifo. Então nós temos aqui outros livros apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós não temos aqui espaço para falar sobre todos eles, então vamos citar apenas alguns, Alguns apócrifos relacionados ao Antigo Testamento é o Apocalipse de Adão, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Sidraque, Ascensão de Isaías, Assunção de Moisés, Livro dos Jubileus, Oráculos Sibilinos, primeiro e segundo livro de Adão e Eva, primeiro e segundo livro de Enoque, primeiro e segundo livro de Esdras,
testamento de Abraão, testamento dos 12 patriarcas e etc. Relacionados ao Novo Testamento, nós temos alguns apócrifos, né, como Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Tomé, desculpa, né? Atos de Paulo e Tecla, Atos de Pedro e os 12 apóstolos, correspondência entre Paulo e Sêneca, ensinamentos dos 12 apóstolos, Evangelho árabe da infância de Jesus, Evangelho armênio da infância, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Filipe, Evangelho de Marcião, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Tomé o Dídimo, Evangelho dos Egípcios e por aí vai. Então nós temos vários livros apócrifos relacionados ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, e como o nome já diz, são apócrifos e não são reconhecidos como canônicos. Na próxima aula nós vamos estudar sobre a preservação e tradução da Bíblia. Vamos falar sobre as línguas originais da Bíblia, os manuscritos da Bíblia, a tradução da Bíblia, e algumas versões orientais e ocidentais da Bíblia e algumas versões da língua e algumas versões em língua portuguesa. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.